Já começo dizendo que receita sempre no final da live, no nosso canal do Telegram e embaixo do vídeo que fica salvo no YouTube, tá bom? E, né, quem puder aí sempre deixe já o seu like, comentário, compartilhe a live, que isso nos ajuda, né? E bora! Então hoje a gente vai fazer uma galete de maçã. Então, bom, assim, essa massinha de torta, né, ela pode, né, ser feita nessas forminhas tradicionaisinhas de torta, frisadinha, como eu fiz essa, tá? Então é a mesma massa que eu abri, como a gente vai abrir, simplesmente coloquei nessa forminha e fiz, né, uns coraçõezinhos e botei em cima aqui para decorar, tá? Mesmíssimo recheio. Mas aqui na live a gente vai fazer ela no formato de galete, que é uma torta mais rústica, né? Então a gente abre simplesmente a massa e vai dobrando as bordinhas por cima do recheio. Você não precisa ter forma, não precisa ter nada, então dá para todo mundo fazer. Tá? E ela tem esse visual mais rústico, então até mesmo quem não é tão habituado a fazer a fonsage, né, que é o processo de forrar uma forma de torta, né, então você não precisa ter tanto aquele cuidado de bordinhas regulares e tal. Beleza? Então essa é a nossa receita de hoje, é uma galete de maçã. A gente vai fazer um recheio que dá para ser utilizado também com outras massas, então você pode pegar uma massa folhada comprada pronta e utilizar esse recheio e fazer pastelzinho. Você pode utilizar mesmo massa de pastel, rechear com esse recheio e fritar. Então é um recheio que dá para utilizar em outras coisas e a massinha também vocês podem utilizar para fazer com outros recheios de torta. Por tá? isso que você falou da tortinha do McDonald's? Isso, porque eu acho esse recheio muito parecido com o recheio da tortinha do McDonald's. E a massinha também dá para utilizar, né? Sei lá, rechear com uma ganache de chocolate, rechear com curd de limão, sei lá, que mais torta de que você gosta aí, amor? Tá com caramelo, que a gente já fez tantos aí, né, nas lives, e o caramelo super combina com essa torta de maçã também, tá? Então, se depois você quiser cortar uma fatia da torta quentinha, jogar um caramelo por cima aqui, maçã com caramelo pra mim fica show de bola. Bom, vamos lá que a gente tem alguns passo a passos aí então, tá? Então fica aqui a sugestão dessa outra apresentação, mas a gente vai fazer ela no formato da galera. Então a gente vai começar abrindo, eu tenho uma massa de torta já descansada, pronta na geladeira, tá? Então eu vou pegar essa minha massa de torta pronta, a gente vai abrir ela, já vou rechear e eu vou deixar ela na geladeira descansando, tá? Então assim, massa de torta, ela precisa de 2 descansos, tá? Então a gente prepara a massa, e ela precisa idealmente de 12 horas de descanso. Então eu preparei uma massa ontem e ela, né, tá com mais de 12 horas de descanso. E depois que a gente trabalha ela, né, então que abre a massa e bota na forma, ou enfim, faz o trabalho que você quiser, ela precisa de outro descanso antes de ir para o forno, tá? Tudo isso para que o glúten presente, né, na farinha de trigo dê uma relaxada e essa massa da torta não encolha, tá? Né, dentro da sua forma, enfim, ou que fique muito dura, tá? Então, massa de torta sempre vai precisar desses 2 descansos. Então, a gente vai começar abrindo, recheando a torta e aí eu vou deixá-la na geladeira, pré-aquecendo o meu forno e aí a gente faz o preparo da massa e do recheio, tá bom? Então, deixa eu pegar minha massa que tá gelada. Aqui, então, eu tô fazendo uma tortinha pequena, tá? Desse mesmo tamanho aqui. A gente vai fazer a galete, vai ficar mais ou menos desse mesmo tamanho, que tem 14 de diâmetro, tá? Então, aqui dá para 2 pessoas, assim, que comem bem, ou no máximo 3 pessoas, tá? Mas a receita que vocês vão receber dá 2 tortinhas dessa, tá? Como eu fiz uma massa ontem, eu fiz metade ontem, metade hoje. A gente vai fazer na live, né? Então, eu vou trabalhar meia receita, tá bom? Então, aqui, ó, massinha da torta que fiz ontem, num saquinho bem fechadinho, descansada na geladeira, tá? E aí, vou pegar meu rolo de macarrão, tá? Rolinho. Aqui, pode trabalhar direto na bancada enfarinhada, mas eu gosto de botar já o tapetinho, que depois eu levo pra forma. Então, eu boto o meu tapete de silicone embaixo. Tá? Se quiser botar um papel manteiga, também funciona. Tá? E aí aqui, como ela é uma massinha bem amanteigada, eu vou salpicar um pouquinho de manteiga, tá? Ela é uma massa amanteigada, eu vou salpicar um pouquinho de farinha. Tá? Então, vou colocar só para não grudar. E essa aqui é uma
pâté sablé, tá? Então, a gente tem basicamente, né, 3 tipos de massa de torta. Então, enquanto ela dá uma amolecidinha aqui, eu vou explicando isso. Então, a gente tem basicamente 3 tipos, tá? Então, a pâté sablé, a pâté brisée e a pâté sucré, tá? Então, o que diferencia, né, cada um desses 3 tipos de massa? A quantidade de gordura em relação à quantidade de farinha, tá? Então, a pâté sablé é uma massa mais amanteigada. A quantidade de manteiga é superior a 50% a quantidade de farinha, tá? Então, se eu tenho uma receita que, por exemplo, vai 200 gramas de farinha de trigo, e se ela leva, né, 110, 120, mais de 100 gramas de manteiga, ela é considerada uma pâté sablé, tá? Então, a pâté sablé é a massinha mais amanteigada, tem uma quantidade de gordura maior. A pâté brisée, a quantidade de manteiga é exatamente 50% a quantidade de farinha. Então, se eu tenho uma receita com 200 de farinha, eu tenho 100 de manteiga, tá? E aí, ela é uma pâté brisée. A pâté brisée é uma massa mais neutra, geralmente ela é utilizada para tortas salgadas. Também, né? Doces e salgadas. E a pâté sucré, né, é a mais docinha de todas, né? Tem uma carga maior de açúcar e uma carga menor de gordura. Então, ela tem menos do que 50%, né, da quantidade de farinha. Então, ela teria, né, nesse nosso exemplo aí de 200 de farinha de trigo, ela teria menos do que 100 de manteiga, tá? Então, e aí depois, quando a gente começar a fazer a massa da torta, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de preparo, né? A gente tem 2 métodos de preparo e todos os tipos de massas podem ser feitos por qualquer um dos 2, assim, é uma questão de preferência, tá? Óbvio que cada método te traz um resultado um pouquinho diferente, mas eu tinha na minha cabeça, assim, que uma pâté sablé, né, uma massa sablé, ela tinha que ser feita pelo método da sablagem. E isso não é verdade. Eu posso fazer uma pâté sablé pelo método da cremagem, que é o outro método, tá? Mas aí, na hora que a gente for fazer a massa, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, essa é uma massinha bem amanteigada, ela é uma pâté sablé e bora abrir, tá? Então, minha massinha... E só para eu entender que acho que eu estava distraído arrumando a luz. Você vai fazer primeiro a massa para dar tempo de botar no forno e tirar, é isso? Também. É porque a massa, ela precisa sempre de 2 descansos. Então, bati, preparei a minha massa, ela precisa ficar, idealmente, 12 horas na geladeira. Nossa, eu enxergo meu marido daqui para baixo. E aí, então, eu preparei essa massa ontem, tá 12 horas descansada. Eu vou abrir, vou trabalhar essa massa e aí vou dar uma ativada no glúten. E eu preciso que ela entre gelada e com o glúten bem relaxado na geladeira. Então, eu vou abrir, rechear e deixar lá na geladeira descansando enquanto a gente vai preparar outra massa. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Só otimização de tempo. Isso, exatamente. Né? Temos que otimizar aqui porque hoje tem algumas etapas, tá? Sempre faço pressãozinha aqui no centro e aí vou levando meu rolo para lá e para cá até, né, conseguir abrir aí do tamanho que eu quero. Tá? E agora, enquanto eu abro, se tiver alguma pergunta, já pode mandar, meu amor. Tá, o pessoal já tá perguntando aqui se essas 3 massas precisam de 2 descansos. Será que a galera já tem o e-book de tortas? Será que estão falando isso? Não sei. Aparecida, você já tem nosso e-book de tortas? Por isso que você perguntou? Quem participou da trilogia 1 tem nosso e-book de tortas, já sabe essa história de que, né, massa de torta precisa de 2 descansos. A gente vai levar ela para descansar 20 minutinhos só antes de levar para o forno, tá? Mas pode deixar mais tempo também. Tá, então a resposta para essas Eu não 3... entendi a pergunta. Ela precisa de 2 descansos? Precisa. Essas 3 massas precisam de 2 descansos? Sim, eu acho que ela todas tá as massas de torta precisam de 2 descansos. Ah, tá. Então sempre lembra de dar uma descolada aqui, porque às vezes, né, você abre a massa e depois o negócio não desgruda da bancada e você perdeu todo o trabalho. Tá? E com relação ao recheio, dá para usar outros tipos de recheio, como banana, por exemplo? Dá, só que aí a banana a gente não faria esse processo de cozinhar muito, né? Porque aí quando vai pro forno, se bem que assim, você pode assar só a massa,
tá? Que eu acho que ela já tá até fininha demais. Você pode simplesmente forra, mas aí não vai ser uma galete, tá? Você pode abrir nessa forminha aqui, né? E abriu, forrou a forminha, leva a sua massa de torta para assar. E aí depois você coloca um recheio frio. Pode ser também, tá? Mas aí, como a gente vai cozinhar, fazer um recheio de maçã cozido. A banana, ela cozinha mais fácil, né? Então, você não poderia cozinhar tanto, senão vai virar um pirê de banana. Se quiser pirê de banana, tudo bem também. Né? É um pouquinho diferente, porque a maçã é mais dura, tem, né, mais resistência. A banana então, tem o problema dela cozinhar muito fácil, ela cozinha mais rápido, né? Então, aí você tem que avaliar. Né? Qual é o resultado que você no quer. No forno? Oi? Porque ela fica bastante tempo no forno também, ou não? Não fica tanto tempo, amor. Não? A minha ficou 20, 25 minutinhos. Talvez desse, então, para fazer com banana, mas botando talvez direto no... sem botando cozinhar, a bananinha né? crua, de repente fica melhor. Eu não testei com banana, tá, gente? Eu fiz direto com maçã. Tá, mas que dá pra fazer, dá, só, né, vai ter que dar uma adaptada, porque a banana tem isso. Tá? E aí aqui eu vou pegar uma tampa de panela, uma forma, qualquer coisa, só pra marcar aqui e cortar um círculo. Só pra ficar redondinho. Com as bordinhas, você pode, né, juntar, abrir de novo, fazer uma outra tortinha ou fazer maior. Eu abri minhas bordinhas e fiz biscoitinhos, tá? Também serve como massa para fazer biscoitinho amanteigado. Não tenho nenhum para mostrar porque meu marido comeu todos com café. Ó, já estão querendo me culpar de novo. Não tenho culpa, não foi você que comeu? Eu comi, tava tão bonitinho. Tão bonitinho, tão gostosinho, né, amor? Então, beleza. Abrimos, massinha pronta. Aí agora a gente vai rechear, tá? Então já tem um recheio pronto aqui também. Tá? Nosso recheiozinho de maçã. Tá pegando aqui? Aqui, se quiser botar, né? Galera que gosta de banoffee. Um doce de leite, bananinhas. Também super rola, tá? Fazer com pera, né? Tem mais ou menos a mesma textura e da maçã também, super, tá? E aí a gente vai concentrar o recheinho mais no meio para fazer a dobrinha da galete. A Tá? Gleide perguntou qual que é a espessura ideal da massa, quantos milímetros? E agora aqui, gente, tem o quê? Tem 1 milímetro, aqui não pega, né? 1 milímetro é muito fininho, amor, deixa eu ver. Mas tá fininho. Eu acho que aí tem uns 2 a 3 milímetros aí. Tá, é milímetro, tá? É que eu em números, assim, medidas, não sou muito boa. Tá, mas é fininha, dá pra ver aqui bem que tá fininha, é bem fininha. Tá? E aí eu vou aqui começar a dobrar. Beleza, ó, nossa galete está prontinha, tá? Então só ir dobrando. E aí agora eu vou dar uma pinceladinha, ovinho batido, tá? Só quebrei um ovo aqui. Ovo inteiro mesmo, mas se você quiser só gema, pode ser só gema. Tá, vou pincelar minhas bordinhas. Tá, então lembrando, dá para abrir a receita vai render 2 dessas, né? Ou pode abrir uma grandona, ou 2 pequenininhas, como você quiser. Tá, e agora a gente vai deixar ela uns 20 minutinhos na geladeira, que eu gosto que ela entre geladinha no forno e vai dar essa segunda descansadinha. A Grazi perguntou se 1 milímetro é pequeno demais. 1 milímetro não é, Grazi. Eu estimei aqui uns 2 a 3 milímetros. Eu acho que tem acho mais que é 1 centímetro, então, que eu quis dizer, não, pode 1 ser? 1 centímetro é um dedinho assim, amor. 1 centímetro é muito grosso. Gente, deixa eu pegar uma régua. Tem uns 3 milímetros ali, com certeza. Tá, então é isso. É fininho, mas que, né, você consiga, não rasgue, assim, tá? Vou dar uma salpicadinha na borda, que eu acho que fica bacana. Um açúcar mais cristalzinho, ó, tá? Então aqui também super opcional, tá? Eu gosto do visual e do saborzinho que dá desse açúcarzinho queimado na massa. Na da foto eu não tinha botado, amor, esqueci. Eu ia te perguntar isso, se tu fez essa... Esqueci. E no recheio também, nessa daqui, eu só botei maçã,
E aí depois, quando a gente fizer, eu vou dar a opção, que também dá pra botar uva passa, dá pra botar nozes, enfim, outras coisinhas que combinam com maçã. Também. Depois me dá o vidro lá da uva passa, amor, que daí a gente bota nessa que a gente Tem vai gente fazer que agora. acha que uva passa é só pra rosa grega, mas eu gosto. Não, acho que tu, né? Pensa no strudel, que é a sobremesa de maçã mais classicona, tá? Então bota uma forminha aqui embaixo, uma tabuinha e geladeira, tá? Já vai assim prontinha que depois já vai pro forno. Então nossa massinha tá aqui descansando. Deixa eu botar aqui. E aí já aproveito, já peguei nossa manteiga geladinha que a gente vai agora preparar a massa. Então assim, toda massa de torta a gente tem 2 métodos de preparo, tá? O mais clássico dos clássicos é a cremagem, tá? Então, né, que é feita na batedeira e aí a gente vai bater que nem um bolo de método cremoso, tá? Vai começar batendo manteiga com açúcar e aí depois entra os ovos e por fim os secos. Então esse é o método da cremagem mais tradicionalzão. Aqui hoje a gente vai fazer pelo método da sablagem, que é aquela famosa areiazinha molhada, né? Então assim, sablé é areia, né, em francês. E aí a gente vai fazer uma massa que quem tem processador, assim, 2 minutos, tá pronta, tá? Então é muito rapidinho. Né, mini processador serve, não precisa ser esse trambolhão gigante que nem eu tenho. Dá para fazer na mão também, tá? Vai ser a mesma sequência assim, de ingredientes, só que aí você tem que ficar lá, né, trabalhando aquela manteiga geladinha, esfregando no açúcar e farinha para ir formando esses grãozinhos de areia, tá? Mas quem tiver processador, então, 2 segundinhos. Deixa eu pegar meus ingredientes da massa aqui. Então, para a massa a gente vai utilizar açúcar. Deixa eu já abrir. Tá? Para massa de torta eu gosto sempre do refinado. Tá? Eu acho que ele dá uma crocância na massa que fica bacana. Tá? Os grãozinhos muito grossos, como o demerara e cristal, não acho tão bacana, porque tem algumas tortinhas que ficam pouco tempo no forno e aí às vezes a massa pode ficar ainda meio arenosinha, assim, sabe? O grãozinho que não derreteu por completo. E o de confeiteiro, eu acho que ele derrete muito no forno, então também não acho tão bacana o resultado. Então para massa de torta eu sempre gosto do refinado. Então aqui são 4 ingredientes para nossa massinha. 4 ingredientes, isso. E tem uma pitadinha de sal já junto com a manteiga aqui, tá? Então, são 5 ingredientes, né? Aqui na minha listinha, 5. Tá? Então, aqui eu tenho farinha de trigo. Farinha de trigo para torta sempre pobre em proteínas, né? Uma farinha leve. É a mesma farinha de bolo, tá? Então, farinha tipo 1 no Brasil. Para quem mora em outros países aí que tem que ficar avaliando a quantidade de proteína, entre 5% e 6%, tá? Tem uma farinha, né, com teor de proteína baixo, açúcar refinado, ovo, que vai ser o meu líquido da receita, tá? Então, massa de torta, né, geralmente secos, farinha, e aí pode ter uma farinha de amêndoas, outros tipos de farinha, né? Pode ser uma mistura de farinha de trigo com amido, né? Às vezes tem massas que levam essas misturinhas, mas tem essa parte dos secos, o açúcar, manteiga, e aí entra um líquido que às vezes é água, às vezes é ovo, tá? Na nossa receita hoje vai ser ovo. E aí a gente vai colocar então farinha, o nosso açúcar e, no caso da sablé, manteiga em cubos gelada, tá? Se eu estivesse fazendo pelo método da cremagem, né, aí eu precisaria da manteiga em ponto de pomada. Como eu vou fazer uma sablagem, eu preciso da manteiga, ó, tá bem durona, em cubinhos gelada, tá? E aí vou espalhar aqui. Prontinho. Agora, tá, a gente vai bater até formar a areiazinha rapidinho aqui. Tá? Então aqui, ó, tenho já a minha farinha, minha manteiga já tá misturadinha. Ela tá parecendo uma areinha mesmo. Essa é a ideia, tá? A gente ontem falou no
teve um post sobre crumble, né? Então isso aqui é tipo um crumblezinho, tá? Mas é um crumble bem fininho esse daí, né? Sim. O crumble vai quantidades iguais, geralmente, né? De farinha, açúcar e manteiga. Aqui eu não tenho quantidades iguais, tá? Tá. Só falando que o processo é o mesmo e a ideia é formar, né, essa farofinha. Beleza? Agora eu vou voltar a bater e vou adicionar meu ovo. E aí vou bater só até formar uma bola, né? Que aí a minha massa já vai estar 99% pronta, tá? Então vou ligar e vou adicionando meu ovo aqui. Ele dá liga? Dá liga e já foi, ó. A massa já tá pronta, tá? Se vocês notarem, eu deixei um tequinho aqui, tá? Então eu botei na receita, eu acho que de 25 a 30 gramas de ovos, tá? Então eu boto e deixo um tequinho, se precisar depois boto mais. Tá? Mas já formou a bola, tá pronta. Não vou precisar desse restante de ovo. Bom, agora eu só vou terminar de juntar aqui essa massa, tá? A ideia não é sovar, massa de torta a gente não sova, tá? A gente quer trabalhar o mínimo possível, desenvolver o mínimo o glúten. Tá? Então aqui eu tenho a mesma quantidade da massinha que a gente já abriu, né? Metade da receita. Farinhazinha que caiu lá do processador, ó, mas a minha massinha já tá belezinha aqui, ó, não gruda na bancada, não gruda na mão. Dá pra ver? Dá. Ó, uma massa super macia. Bonita então, a massa, né? Bem bonita, bem gostosa. Bem amanteigadinha. Tá? Então fiz minha bolinha aqui. Vou pegar um saquinho. Tá? Já boto aqui dentro. Aí eu gosto de dar já meio que o formatinho que eu vou abrir depois. Então se é, né, uma assadeira quadrada, já deixo mais quadradinho. Se é redonda, já dá uma achatadinha que depois ajuda na hora de, facilita na hora de abrir. Tá? Então aqui, massinha, geladeira, pelo menos umas 2 horas, tá? Esse primeiro descanso. Se der, prepara de noite e aí, né, faz pro almoço. Deixar 12 horas é melhor, né? Deixar a noite inteira descansando é melhor, tá? Então, assim, pelo menos 2 horas, idealmente 12 horas na geladeira, a nossa massinha tá pronta. Alguém tinha perguntado essa daí, a questão do descanso. Isso. Massinha pronta. Deixa eu limpar aqui minha bancada. Tem algo que pode substituir o ovo para pincelar, para ficar com aquele brilhinho, mas sem ser ovo? Olha, essa misturinha a gente chama de egg wash, tá? E o egg wash, ele pode ser simplesmente ovo batido, ou pode ser ovo com leite, ovo com creme de leite, mas sempre tem o ovo, tá? Então... Se botar alguma outra coisa, será alguma outra fonte de gordura? Massa de manteiga, pincelar manteiga é meio estranho, né? Mas pode não pincelar também, tá? Não é obrigatório pincelar. Pincelar ele vai deixar aquele brilhinho, né? Isso, ele deixa mais douradinha, né? Se pincelar só a gema, e fica mais aquela crostinha lisa, assim, que eu acho que é o que você tá pensando. Tá? Como eu botei ovo, clara e gema, ela fica só mais dourada. Tá, entendi. Tá? Então são resultados diferentes, tá? Mas se não quiser utilizar o ovo, não precisa pincelar nada, só dá meio que uma impermeabilizada, né? Por exemplo, se eu fosse fazer aqui, que eu botei a minha massinha de torta aqui, tá? Mas abri a massinha de torta e vou levar ela para assar, né? Levei para assar, depois eu posso simplesmente pincelar esse egg wash, né? Esse ovinho batido, e ele ajuda também a dar uma impermeabilizada na minha tortinha, para depois entrar com recheio que não vai umedecer tanto a massa. Isso é legal. Tá? Então o egg wash tem essa outra finalidade também. Tá? Aqui, no caso da galete, a gente só tá botando para ficar douradinho e bonito, mas, né, numa torta assim que vai receber um recheio, sei lá, uma ganache de chocolate, uma mousse, um creme de confeiteiro, é bacana você passar, né, o egg wash, leva 5 minutinhos para o forno para secar, né, o ovo, e ele dá essa impermeabilizada na massinha também para manter crocante por mais tempo, tá? Então, mas sempre vai ovo nessa mistura, tá? Ou pode ser
clarigema, só ou ovos com leite, ou ovos com creme de leite, enfim. A Márcia perguntou se pode usar essa massa para fazer uma galete salgada. Vai ficar um pouco estranho porque a massa tem bastante açúcar, né? Ela tá balanceada para ser uma galete doce, tá? Então dá para você fazer uma galete salgada, mas aí eu gosto mais na salgada de trabalhar com a pâte brisée, tá? Então, né? Porque daí é uma massa que já leva é mais equilibrada, né? Então poderia utilizar deixa eu pensar aqui, 250 de farinha, 125 de manteiga, né? Aí bota uma pitadinha de sal. Seria isso, deixa eu pensar aqui. E um ovo, tá? Então anotem aí, ó, presente para vocês, uma galete salgada. Um ovo, né? Um ovo, 55 gramas, tá? Essa não vai estar no coisa, então anota aí. Então, se quiser fazer uma salgada, por exemplo, um ovo, 55 gramas mais ou menos, 250 de farinha de trigo, 125, né, metade de manteiga e sal. É isso. Bateu, também tá pronta, mesmo processo. Leva para descansar, abre e aí recheia com... Hoje eu fiz aqui em casa, mas eu tentei fazer uma variação sem glúten, né, que aqui em casa a gente... o Luca tem principalmente restrição, e aí não ficou tão linda, mas ficou gostosa, né, amor? Você comeu um pedacinho? Ficou, já comi, tá, inclusive. Aí eu fiz com cebola caramelizada, queijo, creme de leite, enfim. A Valéria perguntou se pode congelar a massa. Seria bom falar um pouquinho sobre isso. Vou falar de congelamento, tá? Enquanto eu vou respondendo isso e o resto, eu vou só picando a maçã que eu não piquei para ela não escurecer e não precisar deixar de molho, tá? Então eu vou respondendo e vou só descascar e picar minha maçãzinha aqui. A massa pode congelar sim, tá? Massas que levam ovo, então assim, a massa crua por 30 dias tranquilamente, tá? E a massa assada por 60 dias tranquilamente. Então assim, se você quiser, né, aquele mesmo processinho, abriu, forrou aqui, assei a minha massa, pode congelá-la já assada 60 dias. Massa crua, assim, ensaca bem, veda, aí 30 dias, tá? Porque tem ovo na massa. Se fosse uma massa que fosse com água, aí ela daria até 90 dias congelada, tá? Então massa de torta é bem bacana para congelamento também. A gente fazia isso lá na loja, né? Oi? A gente congelava lá na loja. Congelava super na loja. Na loja a gente trabalhava com pâte de sablé também. Tá, então vou só assim descascar aqui a minha massazinha e vou picar em cubos. Pode ir fazendo pergunta enquanto eu faço isso. A Márcia perguntou se pode colocar um caramelo por baixo da maçã. Ela perguntou se ficaria muito mole a massa embaixo. Eu colocaria por cima, assim, que eu acho que né, antes de levar para o forno, né, a massa, bota as maçãs e bota um caramelo por cima, assim, ó, fica show de bola. Tá, será que teria que impermeabilizar a massa? Por causa do caramelo, não. O caramelo tem atividade de água bem pequena. Ah, então bem menor do que a maçã. Então, com certeza não. Não por isso. E a canela misturaria com a maçã? Canela vamos usar aqui no recheio. Tá? Maçã com canela tem que ter pra mim. E agora eu vou seguir picando minha massazinha aqui em cubinhos, tá? Então aqui só cuidar pra picar cubinhos, mais ou menos todos do mesmo tamanho, pra cozinhar, né? Todos... Uniformemente. Uniformemente. Ó a minha senha. Opa. Assim. Dá pra ver? Apple, tudo maiúscula, gente. Olha só que senha mole. Muito fácil essa senha. Só que hoje a gente está dando a senha no meio da live. O pessoal que só assiste o final da live hoje vai se ferrar. Então, tem live que a gente dá no começo, no final, no meio, né? Então, gente, olha, a senha... Sempre tem gente lá no Telegram que pergunta isso. Ah, qual que é a senha? Assisti toda a live e não achei a senha. Senha sempre tá na live. A Clarissa bota na tela, gente. Não tem como perder, tá? É Apple, tudo em maiúscula. Não vou falar mais a senha. Tá, isso para receber o PDF direitinho, né? Mas a gente sempre posta a receita. A Lélia perguntou o que mais dá para fazer com essa massa? Nossa, qualquer tipo de torta que você imaginar, tá? Então, botou um creme de confeiteiro, morangos frescos por cima, você tem uma torta de morango. Um curd de limão com merengue italiano por cima, você tem uma torta de limão. Essa daí é boa. Sei lá,
Torta de qualquer coisa, gente. Uma ganache de chocolate, uma mousse de chocolate. A gente fazia caramelo lá na salgado loja com chocolate. Brigadeiro de limão, né? A gente fazia a nossa de limão, tinha brigadeiro de limão, curd de limão e merengue italiano. E a nossa chocoganache tinha caramelo salgado e ganache. Chocolate. Tá, e aí justamente a pergunta da Carolina, ela perguntou se dá para rechear com brigadeiro ou algo assim mais chocolatudo. Ah, com certeza, super. A Magali disse que já viu pincelarem com café. Uou, Esse é legal, hein? nunca vi. Ela perguntou se pode ser utilizado. Nunca vi, nunca vi. E olha, eu já fiz curso de torta, adoro fazer torta, já estudei bastante, café nunca vi. A Adriana também falou uma coisa legal, ela perguntou se um dia a gente vai reunir todas as receitas, inclusive as da loja, em um e-book. Ela tá ansiosa, ela acha incrível Quem sabe tudo a gente que a Clarissa lança um faz. livro do céu de brigadeiro. É, Vamos ver, o futuro a Deus pertence, não sabemos. não sabemos ainda, mas a gente tem vários projetos, viu, Adriana? Um desses projetos, inclusive, vai ser lançado, espero que no final de abril, início de maio, Que é no que próximo vai ser curso. sobre cookies. Sim, é um novo curso. Um novo curso, isso. Que tem inclusive os cookies que a gente fazia lá na loja. Ó, nossa, a galera da Patotinha tá em peso aqui, hein? Isso, gente, por favor, né? Vocês sabem, vocês me conhecem, que eu preciso de vocês aí do outro lado. Então, o pessoal pediu para mostrar de novo a senha, amor. Dá uma canja aí. Apple, 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 Apple. Mostra na... Isso. Deixa eu ver se dá pra ver aqui na câmera. Não, não Ai. dá pra ver. Tá difícil Como não dá de pra ver? Aí, calma. Deixa paradinha aí. Não, um pouquinho mais pra baixo. Up. Mais pra baixo. Deu pra... Tenta nessa outra câmera aqui, da câmera de frente. Gente, ó, agora deu. A-P-P-L-E, Apple em inglês, Fechou, maçã gente. em inglês. Agora eu consegui ver aqui, tá tudo certo. Tá? Beleza? Então, ó, piquei minha maçãzinha, tá? É uma maçã. Na receita eu botei o peso para vocês pesarem a maçã assim, com casca e tudo, tá? Uma maçã de mais ou menos 200, 220 gramas, tá? Assim, com casca e caroço. E aí vocês façam o que eu fiz aqui, né? Descasca, pica direitinho, tá? Então, uma maçã, canelinha, tá? Canela, né? Meio que a gosto, mas eu botei, acho que uma ideia lá para vocês. Açúcar, tá? Tô usando um demerarazinho, que eu acho que, né? Com maçãzinha, caramelo, esse toquezinho eu gosto, mas pode ser um refinado, pode ser um cristal. E um tarequinho de manteiga. Tá? E agora a gente vai ligar o fogo. Eu acho que eu não gostei muito desse autofocus aqui. Na bancada? Tá? Vou ligar meu fogo aqui então. Chupe. Fogo baixo, fogo médio. Fogo médio, tá? E aí é só aqui agora o tempo do caramelo derreter, essa manteiga, o açúcar derreter, manteiga derreter e essa maçã, Jesus amado, hein? A criatura tá... e até a maçã ficar meio transparentezinha, assim, ela, né, deixa de ter esse aspecto e fica mais transparente. Que nem a gente faz com a cebola lá, que dá aquela fritadinha, a gente vai fazer isso com a maçã, tá? E aí depois a gente vai entrar com um tiquinho d'água, tá? Um pouquinho de água com amido, que daí vai dar aquela seguradinha na umidade da maçã e fazer o creminho ficar grossinho, que nem a do McDonald's. Tá? Então eu já vou deixar misturadinho aqui minha água com amido. Mas a gente só vai adicionar quando a maçã já estiver mais transparente. A Kelly perguntou se o recheio ele fica bem sequinho. Eu já vou mostrar para vocês, mas ele fica... Espera um pouquinho, Kelly, que já vai aparecer. Como ele tem o amido, ele ajuda a dar essa segurada e não, né, deixar a massa da torta tão úmida. Tá? Então aqui é só uma misturadinha no amido para dissolver e vou deixar aqui do ladinho. E agora pode fazer perguntinhas, que agora eu vou esperar minha maçãzinha dourar aqui. Tá? Então, assim, essas, né, prazos de congelamento é para massa, tá, gente? Não é ela com a maçã, porque, né, foi bem falado. maçã, isso, fruta bem lembrado. é sempre mais complicadinho, tá? Então,
O prazo de congelamento é da massa, né? Ou a massinha pronta assim, crua, né? 30 dias, ou a tortinha, a base da torta já assada por até 60 dias, tá? Massa. Agora, o recheio aí é meio que fase 3 dias na geladeira para consumir, porque é fruta, né, gente? A massa, ela pode ser feita sem usar o processador? Pode ser feito na mão. Eu tinha comentado, né, que dá para fazer na mão. Você vai fazer o mesmo processo, assim, colocou farinha, açúcar e manteiga gelada em cubinhos, e aí você vai ir meio que apertando essa manteiga, esfregando na farinha para formar essa areia molhada, tá? Você vai levar, sei lá, 10 vezes mais o tempo, mas dá para fazer. Galera lá no E aí Instagram... formou a areinha molhada, mesma coisa do processador, adiciona o ovo e aí vai até formar a bola lá de massa. Ah, tá. A Dreamiac falou, tem o método da sablagem, tem o método da cremagem. Sim, são 2 métodos de preparo, tá? E 3 tipos de massa. Isso. Então, assim, eu tenho a massa sablé, a massa sucré e a massa brisée. Então, são 3 tipos de massa, né? Em francês, pâtes. Então, a gente fala pâte sablé, pâte brisée e pâte sucré. E 2 métodos de preparo, tá? Então, eu posso preparar uma pâte brisée pelo método da cremagem ou da sablagem. Eu posso preparar uma massa pâte sablé pelo método da cremagem ou da sablagem, tanto faz, tá? O método de preparo você escolhe. Aqui nós estamos fazendo uma pâte sablé pelo método da sablagem. Sablagem. Mas não necessariamente. Mas não necessariamente. É porque eu já pensei que a sablé tinha que ser pela sablagem. A isso pegadinha não é verdade. que você pode fazer uma sablé pela cremagem. Sim. Tá, entendi. Nesse processo de congelamento... Aqui já tá quase. Oi, desculpa. Para então? Não, só vou deixar mais um pouquinho, tá? Eu não gosto de cozinhar tanto, porque eu gosto de manter a maçã crocantezinha, tá? Então, eu não quero que vire um pirê de maçã. Então, eu só... Não sei se dá para perceber pela câmera, tá? Mas a maçã começa a ficar mais transparente, assim. E também ele cozinha também no forno, né? Sim, vai pro forno, né? Então, ela termina de cozinhar lá. Aqui Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Caramelizadinha aqui nesse açúcar com manteiga. Eu acho que fica mais saboroso, tá? Então, assim, existem apple pie, né? Outras tortas de maçã que vai a maçã crua, né? Você só faz um processinho lá de deixar a maçã suar um pouquinho numa misturinha de açúcar com limão e aí depois, né, você retira desse líquido e a maçã vai crua, né, para massa e para o forno. Mas eu acho esse daqui mais saboroso, por isso eu escolhi. Quem tem no e-book de tortas, lá tem várias opções e tem uma apple pie mais clássica. Eu vou aproximar aqui um pouco para ver se o pessoal consegue enxergar melhor. Tá, então rapidinho, porque eu já vou entrar com a minha misturinha de amido com água. Ó, vê se vocês conseguem enxergar melhor agora como é que ficou. Tá, e aí agora aqui, ó, você joga o negócio, engrossa o caldinho, rapidão. Tá? Posso botar, amor? Pode. Já voltei a sua figura então, aí. ó, maçãzinha transparente, deu uma cozinhadinha. Entro com essa misturinha de água e amido de milho. E aí agora, ó, mais um minutinho só para o amido não ficar com gosto. Tá, mas ó, o caldinho já fica um creminho. Não sei se dá para notar. Mas ó, ela já... E a Marlene, só para complementar o que o pessoal tinha falado, ela já disse que também já viu pincelar com café com manteiga. Gente, testem, né? Interessante. Isso. Tá? Coloquei uma uva passa hoje aqui, tá? Se quiser colocar nozes, picadinha, pode adicionar, aqui não tem E a Loi quantidade. Vanette também falou também a mesma coisa, pode pincelar com café, fica divino. Ela disse que foi herança da avó dela, lá da Alemanha. Olha, uau! Da Alemanha, então, super pode. Olha que legal. A galera lá já curti a ideia, ó. Eu adoro café. Ó, aqui é só um tempinho de dar uma cozinhadinha no amido para não ficar gosto, tá? Mas ó, já fica bem sequinho. Ó, forma um creminho. Tá? E aí nosso recheio tá pronto.
botar para gelar também. E aí depois só fazer o processo inicial que a gente fez de abrir a massinha, coloca o recheio e forno. Faltam 5 minutinhos para sair do forno e aí a gente vai tirando dúvida. Tá, Prontinho aqui o recheio. O pessoal perguntou o que você tinha colocado ali de tempero, foi canela, né? Isso, na massa eu coloquei canela, junto lá no, né, coloquei inicialmente maçã, canela, o açúcar e a manteiga, tá? Levei pro fogo até a maçã ficar mais transparente e aí agora no final adicionei água com amido de milho, tá? Para engrossar esse caldinho e coloquei uma uva passa aqui, super opcional. Ah, agora você já colocou uma uva passa aí, vai ficar... Opa, essa daí vai ficar melhor do que a que eu comi, hein, gente? Pronto, então já tenho, né, massa feita na geladeira, recheio feito na geladeira e aí, sei lá, amanhã para o almoço de sábado aqui, só fazer o processo que a gente fez no início da live de abrir a massa, recheio, levo para a geladeira uns 20, 30 minutinhos e forno 190 graus. Coloquei 20 minutos e aí a gente vai olhar daqui 3 minutinhos. Tá. A Maricota resumiu aqui o processo só para ver se ela perdeu alguma coisa, amor. Vambora. Prepara a massa, pincela com ovo, leva ao forno Calma, vai devagar, bro. Tá, Acompanhando, desculpa. Criatura. Prepara a massa, pincela Isso. com ovo. Leva ao forno por 5 Pincela com minutos ovo? e depois coloca o... Não é assim não. Peraí, o prepara, né? Prepara a massa sim. Prepara a massa e leva para gelar. A massa vai descansar 12 descansa horas a na massa. geladeira, no Isso. mínimo 2 horas. Prepara o recheio também e leva para resfriar. Isso. Tá? Recheio frio sempre para colocar na massa. Aí depois, peguei essa massa, abri, né? Fiz o processo de abrir a massa. E aí cortei, né? Ela num formato de círculo, mas aí pode fazer como quiser. Cortei o círculo, coloquei o recheio, fiz a dobra da galete, pincelei o ovo nas bordas, salpiquei com açúcar cristal e levei para gelar, tá? Deixei gelando pelo menos uns 20 minutinhos e aí levei ao forno bem quente, pré-aquecido, 190 graus por 20 minutos e ele já vai sair. Então, gente, vou cortar aqui para vocês verem, tá? Ó, tortinha de maçã, aqui, já tá morninha, tá? Cá. Ai, amor, esqueci de pegar pratinho hoje. Pega lá na gaveta pra mim. Sim, só um pouquinho. Então vá. Ó, massinha bem crocante, bem amanteigadinha. Se quiser pegar um garfinho. Ó, massinha fica, né, bem assadinha, sequinha. Tá? O recheio se mantém, ó, ele não escorre porque o amido dá essa segurada. Tá? E a massinha aqui, ó, bem croques. Dá tudo, hein? Dá um pedacinho. Você quer? Eu quero. Enquanto eu vou comendo, pessoal, tchau. Até Nossa, semana que que vem. educado, meu marido. Ó. Tá? Gente, façam, não esqueçam de nos marcar. Nossa, com a açucrinha ficou bom demais. Calma aí, bota ali de novo que eu vou... Printem, compartilhem, façam a receita, Deixa não esqueçam de paradinho, nos amor. marcar. E já Isso. temos tema da live da semana que vem. Ah, né? A pedido de vocês. Vou ver se eu não tô com os dentes tudo sujo. Vai ser queijadinha, tá? Já rolou teste hoje aqui. O Fabiano já aprovou a receita. Então, Deu já. deu? Aham. Então tá bom, gente. É isso. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. E até semana que vem. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau.